Oi, gente! Olá, chegamos! Sabe o que é isso aqui? Sem rótulo, porque ninguém pagou nós. Não, você falou uma frase importante antes. Qual que era? Era patrocínio ou morte. Patrocínio ou morte. Nossa, isso aqui vai fazer com que o podcast... 10 minutos vai ser eu abrindo essa bosta. Vamos ter que fazer vários cortes. Vários cortes. Pera. Nós estamos comemorando Vocês. 50 inscritos no No YouTube, 100 no Instagram. E agora para fazer as blogueirinhas profissionais, que nós somos péssimas. Começando Hoje. hoje. Se você ainda não seguiu a gente, segue a gente no Instagram, no YouTube. Ficou todo mundo surdo agora. Como eu estava dizendo, segue a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify e em breve em outras plataformas. Ainda estamos descobrindo quais, porque aparentemente está rolando um boicote ao Spotify. Ah, é? Sim, Nossa, não tô nem sabendo disso. sim. Próximas plataformas, aguardem, não tô nem sabendo. Não Eu sei. também tô aguardando, a Marina Não que tá sei vendo quais, isso. tem uns amigos meus aí que mexem com música me instruindo, mas é isso. Por enquanto é isso que a gente tem. A gente não manja dos Paranauê, então Então vamos fazer o quê? Fazer o que a gente manja, que é beber de manhã. beber de manhã e comemorar pequenas vitórias, que é uma coisa que a gente aprendeu que é importante na vida. Isso. Flávia Vieira, você me ensinou muito isso. Minha amiga querida. Vou honrar duas mulheres. Vou honrar Flávia Vieira, que me ensinou que Nossa, eu fiz o lambança. pequenininho é comemorado. E Champion, minha melhor amiga, que já faleceu, que amava tomar mimosas. Especialmente no domingo de manhã. Eu aprendi a comemorar pequenas vitórias nos programas anti-procrastinação que eu fiz. Diz que é bom, ajuda. Eu aprendi com o Flavinho. Tintim a vocês! Se inscrevam. E a nós. E a nós, claro, porque a gente que tá fazendo, né? Vocês estão assistindo, mas quem tá tendo esse... Inclusive, esse episódio, ele tem um nome e ele tem um nome secreto. Medo, gente. O nome é... Esqueci. Não. Como é que é? Não sei o que de se contradizer? Como é que é? É o poder de se contradizer. É isso. Sem medo de se contradizer. Sem medo de se contradizer. Foi isso que eu escrevi lá no meu bloquinho de notas. Sem medo de se contradizer. Mas o nome secreto vai ser aquele das sombras. Porque a gente arrumou, mas eu sei que tá tendo sombra. Então, é isso aí. Porque assim, gente, a casa da Lívia tá eternamente em obras, a minha também. Então a gente faz o que pode de cenário. Pra vocês verem que cada dia no cenário é diferente, cada um tem as suas limitações. Então é isso aí. Então, esse é o episódio Sem Medo de se Contradizer. E é também o episódio aquele das sombras. E dessa vez fui eu quem trouxe o tema. Inclusive, porque... eu não faço a menor ideia por quê. Eu vou explicar. Uma coisa que eu ouvi e que me fez pensar sobre isso foi uma amiga minha que me falou assim: eu tô muito nervosa de ver o seu movimento porque parece que você não sabe o que você quer. De manhã você quer uma coisa e de tarde você quer outra e isso tá me dando angústia de ver você fazer isso. E aí eu falei, realmente? Gente, alguém sabe de verdade? Assim, tem certeza? Não muda de um dia pro outro? Porque eu achava que era normal isso. Então, e aí eu fiquei pensando, eu falei, qual é o problema de eu me contradizer? De manhã eu acordar e achar uma coisa, e aí eu vou ter uma experiência, sei lá, uma intuição, e à tarde eu achar... Não tô dizendo que também que a gente não... Porque daí você fala, nossa, então vamos viver loucamente. Nada no mundo vai ter... Não temos uma pauta a ser seguida na nossa vida, não temos consciência dos nossos valores, nada, entendeu? Eu não diria nem destino e meta, porque até isso eu acho que... É adaptável. É adaptável, mas eu diria mais assim... consciência de valores. Então, a gente vai ter coisas que são inegociáveis. Sim. Mas, como é que a gente vai viver uma vida inteira, ou mesmo que seja pra mim uma semana, sem se contradizer? Sim. E sabe que quando você trouxe esse tema pra mim, a primeira coisa que eu pensei, eu não sabia se tinha alguma coisa a ver com isso, mas foi na coisa do cancelamento. Por quê? Eu acho que hoje em dia é muito comum isso, né? Se a pessoa fala um negócio, acabou, entendeu? Ela é aquilo que ela falou. E, gente, as pessoas cometem erros, as pessoas deslizam. E às vezes ela falou aquilo, ela acreditava mesmo aquilo naquele momento. E aprendeu diferente. Mas aquilo não é quem ela é, né? Aquilo é um pensamento, é sei lá. E a gente aprende, tipo assim, eu posso... Igual a gente tava falando no último episódio, né? Que... Acho que não lembro o que... é indígena, né? Que a gente tá aprendendo.
E se você olhar, pra as coisas que eu falava 20 anos atrás, eu morro de vergonha. Jesus amado. Eu morro de vergonha das coisas que eu falava, Sabe o gente. que eu lembrei outro dia? Nossa, que pessoa medonha que eu era. Que eu fui pra praia e tinha uma mulher sem se depilar. E o julgamento que eu tive sobre ela foi tão grande. Nojenta foi a coisa mais doce Mais que eu gentil. pensei. Mais gentil, entendeu? Mas hoje, se alguém viesse falar isso pra mim, eu ia querer pegar de porrada. Falar, Pois meu é. Deus, que absurdo. Mas eu já fui essa pessoa que teve esse tipo de pensamento, enfim, misógino, machista e preconceituoso e racista e tantas outras coisas. E se a gente não pode se contradizer, como é que a gente cresce? Como que eu melhoro? Como que a gente melhora? Como que a gente muda de ideia? Se eu tenho que ficar sempre nessa coisa, né? E aí, quando você falou do cancelamento, eu lembrei de outra coisa. Uma vez me chamaram para participar de um programa de TV. Eles iam fazer um programa de TV sobre mulheres empreendedoras. Venderam a ideia para mim como assim, ideia incrível. E eu trouxa, né? Ela acreditou! Eu acreditei! E aí tá, fui lá fazer a entrevista. Eles foram no escritório que eu tinha na época, a televisão, e gravaram. Mas eu fiquei tão puta com aquilo. Porque foi uma entrevista relativamente longa, sei lá, meia hora, 40 minutos que a gente ficou conversando. E quando foi ao ar, eles pegaram um recorte do que eu falei, que na verdade era tipo assim, uma introdução. A menina me perguntou algo como, mas empreender no seu ramo é difícil? E eu abri falando, olha, empreender é difícil por si só, todos os lugares vão ter muitos desafios, e lá. E aí eu falei, E o restante do meu discurso inteiro falava daquilo que eu efetivamente acreditava, né? Do quanto era bom, do quanto a gente crescia. A viada desgraçada, ou viado é xingamento, né? Aí, viu? Viado é elogio. Porque o bicho é uma gracinha. O bicho é fofo. E as bichas também a gente adora. E as bichas também eu amo. Não, vou achar um nome melhor. O machulento que fez isso. Ou a machulenta que fez isso. Esse é um bom xingamento. Pegou o começo do que eu falei e foi isso que saiu na matéria. Então, quem assistiu a entrevista sobre empreendedorismo, qual foi a minha opinião? Empreender é muito difícil. Muito difícil. Tipo, atrapalhou pra caralho o meu negócio. Quem fez isso? Porque eu divulguei que ia ter uma matéria. As pessoas assistiram. Então, também tem o quanto a gente hoje... o quanto fora de contexto as coisas que a gente faz, as coisas que a gente fala, elas são completamente diferentes. Completamente diferentes. Com toda certeza. E a gente teve experiência disso essa semana, inclusive. Né? Exatamente. Foi uma semana muito difícil, gente. Semana passada a Lívia tava surtando, não tinha condição de gravar essa semana, quase fui eu. Que falei, não ia dar pra mim. Mas estamos aqui. Aqui a gente leva o nome a sério, gente. É assim. Uma vez eu surto toda semana. Uma vez eu surto. E eu espero que vocês também surtem, que vocês se sintam assim, à vontade. À vontade. Na semana que eu não surtar e a Má não surtar, vocês podem mandar. Gente, conta comigo. Eu surtei. Essa semana sou eu. Sou eu. Mas tem... e aí essa coisa toda do contradizer, tem um amigo meu que me mandou até um texto do Emerson, enfim, mas eu sei lá onde que eu enfiei, que a gente estava falando sobre essa questão de contradição, e falava que as pessoas grandiosas, fazendo um resumo do resumo do resumo. Nossa, a hora que ele assistir isso, ele vai falar, Lívia, não foi nada disso, mas ok, eu vou falar. Semana que vem você se contradiz falando diferente. Eu vou falar, gente, ele não falou nada disso pra mim. O que ele quis dizer, na verdade, foi. Mas falava que as pessoas grandiosas, as pessoas que provocam mudança, as pessoas inspiradoras são as pessoas com coragem para se contradizer. Sim, como diria Brené Brown, coragem de ser imperfeito. Coragem de ser imperfeito. Inclusive, recomendação de livro, mais uma. Livro maravilhoso, Coragem de ser Imperfeito, da Brené Brown. Tem outro dela também que eu gostei muito. Não vou lembrar o nome. E tem uma palestra dela, não sei se ainda tá, mas estava na Netflix até uns anos atrás. Mas dá pra ver bastante coisa pelo YouTube também. Tem muita que coisa ela legal. fala sobre esse livro, né? Eu acho que a palestra é baseada nesse livro. E tem uma coisa que ela fala que tem muito a ver com isso, que quando eu ouvi me tocou muito profundo, e é uma coisa que eu repito pra mim mesma, porque eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade imensa de lidar com crítica, porque eu já sou autocrítica num nível absurdo. Então, quando alguém me critica, mesmo que seja com a melhor das intenções e com a maior gentileza do mundo, aliás, eu acho que é até pior,
Porque quando a pessoa vem com o pé no peito, eu mando pra aquele lugar e é isso E aí. processo. Agora, se a Quando é pessoa muito vem fofa. legal e me faz uma crítica, aquilo... Gente, eu entro na espiral, assim, absurda da crítica. E essa fala da Brené vai muito nessa direção, porque ela fala assim, a gente só deve dar ouvidos às críticas de pessoas que também estão na arena. Ah, eu adoro essa fala. E o que significa estar na arena? O que eu e a Lívia estamos fazendo aqui, tá na e a arena. gente faz na vida, porque Já a tá na gente é arena. assim, o que a gente tá fazendo aqui, na verdade, a gente tá gravando uma conversa que a gente teria normalmente. Mas o estar na arena é o se expor, né? É o meter a cara, é bancar o seu desejo, bancar o que você pensa. É se contradizer. E se permitir errar e se contradizer. Então, assim, se você tá ouvindo as críticas de uma pessoa que não faz nada disso, uma pessoa que vive naquela zona de conforto, porque, na minha opinião, é uma zona de extremo desconforto. Na verdade, a própria pesquisa da Brené fala aqui, porque ela começa a estudar as pessoas felizes, né? Sim. E ela fica pirada, porque para ela, no início, ela acha que a felicidade está no controle, no não sei o quê. E aí ela começa a descobrir que as pessoas mais felizes são as pessoas mais vulneráveis. E aí, isso também me faz pensar sobre mim mesma, que assim, muitas vezes eu tô nos lugares, eu fui atender uma vez aqui em Piquete, e aí uma moça falou assim pra mim, cara, eu amo quando você vem aqui. Independente de qualquer coisa, independente dos produtos que você traga pra gente, da aula que você venha dar, eu amo quando você vem aqui. Porque você vem aqui, a gente sente uma alegria tão grande quando você tá perto. Era a melhor coisa do mundo de ouvir, né? Eu falei, nossa, são dos melhores elogios que eu já ouvi na vida. E isso me marcou também, e eu fiquei pensando, por que tem isso? É porque eu acho que eu tenho esse lugar de vulnerabilidade mesmo, Sim. entendeu? Eu não... Por exemplo, a equipe que eu coordeno, muitas vezes as meninas falam assim pra mim, nossa, quando você tá fazendo um atendimento, ou quando você tá com alguém conversando e tal, e você sente que a pessoa, ela tá fechada, ela não tá te ouvindo, o que você faz pra convencer ela? Eu falo pra pessoa. Nossa, eu tô sentindo que você tá fechada, que você não tá conseguindo me ouvir. O que tá acontecendo? Tudo bem. E às vezes a pessoa desaba, né, Lívia? E aí já as aconteceu comigo assim, mais de uma vez também. Nossa, você fala isso? Eu falo, o que eu vou falar? Só que você vê que as pessoas entram nas relações com o intuito de vencer. Elas não querem construir coisas, elas querem vencer. Eu tenho que convencer, por exemplo, na minha área, que é a área de vendas e desenvolvimento de pessoas, essa é uma fala que me dói muito. Aí eu tenho que convencer fulana de que ela precisa de tal produto. Eu tenho que convencer fulana que ela deve fazer parte da minha equipe. E só de pensar nisso eu me arrepio. Primeiro porque se eu te convencer de alguma coisa, eu vou me sentir corresponsável pelos seus resultados. Talvez já seja isso que as pessoas queiram. E eu não quero ser responsável. Nossa, gente, eu já falei isso, eu acho que eu já falei lá no começo. Eu dando conta de mim, não tá bom já, dos meus 2 filhos que eu tenho obrigação de criar? Agora, ser responsável pelo outro, então eu acho que quando a gente entra nas relações com essa proposta de eu quero ganhar, ou eu quero me proteger... Eu quero ser melhor de alguma forma que o outro... Essa é uma brisa fortíssima, né? Porque eu acho que a gente é muito... isso tem a ver... Parece que a gente tá saindo muito do tema, mas eu acho que na verdade... totalmente alinhado com o tema. Mas tem tudo a ver, na verdade, que assim, essa coisa de você querer competir o tempo todo. Porque isso é muito capitalista, né? Isso é muito da nossa sociedade neoliberal. Gente, desculpa, eu vou falar disso, não tem como. Que é essa coisa da competição, né? Da gente, você tem que olhar pra você, o outro tá querendo te passar a perna o tempo todo. E isso coloca a gente numa defensiva muito grande. E, nossa, e no meu relacionamento com o meu companheiro, eu acho que uma das coisas que a gente mais aprende todos os dias é o quanto que a posição da defensiva é um veneno. Porque sempre que a gente vem pra uma conversa, que a gente vem pra uma relação de uma posição defensiva, tudo vira um ataque. Óbvio. Tudo vira um ataque. E tudo vira quem vai perder e quem vai ganhar. Quem que vai sair melhor disso aqui. Tipo assim, não, pera, gente. Tá falando uma coisa de boa. Retoma. Não, então, e aí, assim, eu acho que isso amarra muito com o tema do se contradizer, porque se você tá numa relação em que você não se sente à vontade pra falar isso, pra se contradizer, é justamente por isso. A gente não se sente à vontade pra se contradizer, porque o tempo todo a gente sente que tá sendo julgada e que se a gente mudar de ideia,
ou se a gente falar o contrário do que a gente falou na semana passada, a gente tá perdendo de alguma forma, entendeu? A pessoa vai odiar a gente, ou a gente vai perder a nossa, como é que eu posso dizer, a nossa moral pra falar daquilo, sabe? Só porque agora eu acordei e o que eu acho que o mais importante é a gente conseguir olhar e ser honesta com o que a gente tá sentindo a respeito aqui dentro. Então, é muita conexão interna, só que, e eu acho que eu falei disso num texto ou num vídeo uma vez. Eu vejo que as pessoas que têm dificuldade com isso, que não querem olhar pra si, são as pessoas que olham muito pra vida dos outros, são as pessoas que vão pegar esses recortes, são as pessoas... E aí eu não tô falando de cancelamento eu tô falando do cancelamento na vida, né, gente? O que a gente vive nessas questões hoje de internet, é só uma extrapolação do real. Do real, então, dessas pessoas que acabam ficando afastadas de grupo. Então, é isso. Perdi minha linha de raciocínio, porque eu vi um passarinho. Acontece com frequência. Não, gente, eu vi um passarinho tão bonitinho, que eu adoro, vermelhinho. Tava ali na moreira, e aí, desculpa, eu não sei mais o que eu tava falando, porque o passarinho é mais importante. Até você falar do passarinho me lembrou de uma coisa, porque assim, no meu Instagram pessoal agora, eu tô produzindo um monte de conteúdo diferente, né? Pra tentar também entender não só o que o público quer ver, mas também o que eu gosto, o que faz sentido pra mim fazer, né? E eu sou bióloga, então assim... A primeira coisa, eu falei, vamos falar de conteúdos relacionados à biologia. Só que, gente, me dá uma insegurança absurda. Porque eu fiz biologia há 15 anos atrás. Então, assim, e 15 anos atrás, quando eu tava fazendo biologia, as pessoas me perguntavam as coisas, eu já não tinha certeza na maior parte das coisas. O que é um absurdo, gente, porque eu, na minha cabeça, ter uma irmã bióloga era ter o quê? Um mapa do mundo. Então, eu pergunto pra Marina coisas e quando ela fala, eu não tenho certeza, eu falo, mas como você não tem certeza? Isso aí vai, gente, desde espécie de passarinho até tempo de incubação de vírus, assim, eu tenho que saber tudo de todos. Você não acha que ela tem que saber? Na minha mente, você ficou na Federal de Alfenas fazendo o quê que você não voltou com todo o conhecimento que eu necessito sobre... os reinos, como diz a mãe. O reino mineral, vegetal e animal. Jesus amado. Ela não sabe, vocês acreditam? Deixa eu amarrar o meu rap aqui, como diz o Renato Russo. O negócio é que eu saí da faculdade, obviamente, com uma bagagem. E, gente, a gente esquece das coisas. A gente esquece. Claro, óbvio. Ainda mais, assim, coisas como nome, esse tipo de coisa... Não, e aí você foi fazendo as suas especializações e concentrando o seu conhecimento. Quanto mais você avança na carreira acadêmica, mais especializado você é. Então, a gente brinca até na academia que quanto mais você avança nela, você sabe nada sobre muita coisa e muito sobre quase nada. Nossa, que brilhante. Entendeu? Porque, assim, você sabe muito sobre aquela coisinha ali que provavelmente importa para 10 pessoas no planeta. Sabe? Você sabe que até hoje eu não sei o que ela faz, né? Eu prefiro... Eu já propus te explicar, você não quis. Não, a gente vai fazer uma festa das amigas com slides. Eu já propus fazer uma palestra pra explicar, você não quis. E aí, assim, colocar conteúdo sobre biologia na internet me deixa extremamente insegura, porque eu tenho muito, muito medo de errar. De alguém falar, meu Deus, olha essa bióloga muito formada, medo de errar. Doutora, e tá aí falando merda online. Porque, assim... Gente, é totalmente possível. É totalmente possível. Você sabe que essa amiga que eu amo, ela sabe quem ela que trouxe essa questão de falar que estava muito nervosa, porque ela percebia que eu não sabia o que eu queria e tal. Ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, assim, cognitivo absurdo, uma capacidade incrível. E ela quer falar sobre feminismo, né? E, essa mulher... Ela já estudou, ela já leu, ela já mergulhou, ela já fez coisa, ela já fez o caralho a 4. E ela não fala. E aí eu falo pra ela, fala a partir do que você sabe agora. Não, mas eu não tenho ainda o conhecimento. E se eu falar uma bobagem? Aí eu falei pra ela, se você falar uma bobagem, você fala bobagem. No dia que você perceber que é bobagem, ou alguém te apontar, fizer uma crítica e falar, nossa, fulana, você tá falando bobagem. Você fala de novo e fala, gente, vocês não botam fé a bobagem que eu falei. E aí você fala que você falou uma bobagem. Uai, qual é o problema? Porque se a gente fica sempre nesse lugar de, eu não posso me contradizer, eu não posso vir e falar, olha, o que eu penso sobre o assunto borboletas é XYZ. No outro dia eu não posso vir e falar, gente, nossa, eu fiz um curso, eu conversei com uma pessoa, eu vi um outro ponto de vista, alguém sentou comigo e eu não penso mais XYZ.
que eu falei era uma bobagem. Sabe o que eu penso agora? Agora eu penso tal coisa, tal coisa, tal coisa. E quando a gente ocupa esse lugar de que a gente não pode se expor, a gente deixa de ajudar o mundo. Pra mim, eu acho que esse é isso. Aí a gente volta na fala sobre valores. Isso é um valor pra mim. O servir é um valor pra mim. Sim. Então eu prefiro me fuder, me estrupiar e ouvir merda, mas também colher pessoas que vêm e falam, poxa, Lívia, quantas pessoas, né, que assistiram ao primeiro podcast, gente, eu recebi áudio, tem uma coisa no meu zóio, eu recebi áudio chorando, de pessoas desconhecidas, chorando, eu tenho que te mandar, chorando e falando o quanto foi marcante, o quanto a pessoa se lembrou da própria trajetória, o quanto aquilo tinha feito a diferença pra ela. Então, pra mim, isso tem mais poder do que todo o resto, sabe? Então eu acho que também é muito essa... Se o seu valor é um valor de... pra mim é mais importante não me expor e não me machucar, ok. Então, sim. Então você não vai conseguir se contradizer, você não vai conseguir se expor. Mas pra mim... Mas você vai perder muito em termos de conexão com as outras pessoas, eu acho. E de desenvolvimento pessoal também, porque assim, eu digo com propriedade, porque é o que eu passo sempre, é difícil pra um caralho você falar, puta, errei feio pra caramba. Nossa, é horrível, gente. Não gosto, não. E bancar que você errou e meter a cara e falar, não, desculpa, realmente caguei muito nisso aqui. Igual a história do casamento, que as pessoas falam pra mim, mas e se você se arrepender? Aí eu tenho uma amiga minha maravilhosa, Ive, te amo, que é terapeuta também. Aí a gente tava conversando e ela falou pra mim assim, amiga, se você se arrepender, você passa o pinico. Volta lá, ajoelha, chora e fala, perdão, perdoa eu, arrependi. Isso pode acontecer daqui a 30 dias, isso pode acontecer daqui a 365 dias, pode acontecer daqui a 30 anos, pode acontecer meu lei de morte, isso pode não acontecer nunca. Então, se eu ficar presa nisso, mas eu não posso fazer tal coisa porque vai que eu me arrependo. Fih, você vai se arrepender até do se você come de manhã ou frito ou cozido. E detalhe, que eu não lembro, eu já vi isso em vários lugares, mas agora eu não tô conseguindo lembrar se tem algum filme, alguma coisa, um livro específico que eu li isso. Mas que a pessoa fala que quando a gente tem essa ilusão de que por mantendo as coisas como estão, a gente não tá fazendo uma escolha. É verdade. Mas a gente tá fazendo uma escolha todos os dias de manter as coisas como estão. E essa escolha também pode vir com um monte de arrependimentos. Eu acho que isso eu tenho medo. Entendeu? Porque assim, eu já aconteceu na minha vida de eu manter as coisas como estava e falar, puta merda, eu devia ter jogado a toalha nessa merda muito antes. Por que eu me submeti a isso, né? Sabe? Por exemplo, quando eu terminei o mestrado e eu tava tentando doutorado no exterior. Eu enfiei na minha cabeça que eu ia fazer doutorado no exterior. Entendeu? E aí... Spoiler, ela fez. Eu fiz sanduíche depois, mas eu queria fazer o doutorado inteiro na Inglaterra. Na Inglaterra, tinha que ser na Inglaterra, entendeu? Enfiei na minha cabeça. Só que a gente foi bem na época do impeachment, então assim... bolsa de estudo no país estava muito difícil, cortaram verba de torto e a direito. E aí, estavam saindo, tipo assim, 2 bolsas por ano para estudar fora, para minha área, né? Então, assim, fiquei lá 1 ano e meio fazendo edital, e essas coisas demoram muito. Então, assim, foi um desgaste emocional. Uma burocracia absurda, né? Foi um desgaste emocional absurdo. E enquanto eu estava nesse processo, enquanto eu não largava esse osso, eu perdia outras oportunidades. Por quê? Quem que vai dar um emprego para uma pessoa que dali a 6 meses pode estar indo embora? E eu sou honesta, não ia chegar para uma pessoa e ela falar assim, eu tô vendo que você tem mestrado. Porque isso é padrão, tá? Para quem tem. Então, você tem mestrado, você pretende fazer doutorado? Eu ia falar, não, pretendo. Eu não consigo, eu não sei mentir desse jeito. Mesmo que ela falasse não, a minha mãe ia aparecer na cara dela e a pessoa ia ver assim. Ia ver escrito na minha testa, assim, estou mentindo. A gente tem um pouquinho de dificuldade de disfarçar sentimentos. Então assim, se eu tivesse... Pera, vou falar do Lucas, porque ele disse que todo episódio a gente fala dele. O Lucas também tem, viu, gente, dificuldade de disfarçar sentimentos. Pronto, cabeça. Consegui incluir você, tá? Me dá mas eu penso de verdade, assim, que hoje, olhando pra trás, claro, foi um processo que eu precisava passar, eu aprendi um monte de coisa com aquilo e tudo mais. Mas hoje, olhando pra trás, eu penso, cara, se eu tivesse largado esse osso antes e olhado pras outras oportunidades que estavam aparecendo e que eu tava deixando de fazer porque eu tava fixada nessa ideia, poderia ter acontecido 1 milhão de coisas diferentes na minha vida. Entendeu? E no fim das contas, eu acabei
mudando o foco e indo fazer essas outras coisas. Enfim, outras oportunidades apareceram. Mas não sem um custo de sofrimento, talvez, que hoje você Sim. olha e fala, foi prolongado. Eu Foi podia ter muito cortado isso prolongado, antes. Foi muito prolongado. Mas eu acho que isso também tem a ver com o fato de que isso conecta também com o que a gente falou no primeiro episódio, dos roteiros. Então, a gente é ensinada a viver roteiros na vida. Quais são os roteiros que são possíveis de se seguir? E aí, é muito difícil para nós romper com esses roteiros e ter um olhar interno. E a gente vive isso em vários momentos. Por exemplo, se a gente for pegar a maternidade, ela vem com pacotinhos de roteiro também. Tem 1, 2 ou 3 roteiros. E é bem louco, assim, porque você fala, eu vou me rebelar com o roteiro A e vou seguir não sei o quê. Aí você vai pro roteiro C. Então vamos dizer que você sai de uma mãe tradicional, conservadora, e aí você vai pro roteiro da mãe de Lelê. E aí, se você for tem seguir... regra também que, meu Deus do céu. E aí você pensa assim, no roteiro da mãe de Lelê, agora eu serei a mãe livre. Tá com sling? Tá seu sling é de algodão orgânico? Exato. Você tem certificado de algodão do sling? Foi de um produtor local? Exato. Seu filho comeu batata frita. Meu Deus! Tomou um refrigerante. E aí então assim, você nunca tá livre. Porque você vai... E o anseio que a gente tem por pertencer, ele é um anseio que ele nos corrói. Porque você fica buscando esse grupo em que você se sinta completamente aceito. Mas você sempre vai se fuder. Porque, na verdade, não tem como. Porque a gente é único. Então, eu posso querer um golinho do roteiro 1, um golinho do roteiro 3 e um golinho que é inventado. E pode ser que amanhã você veja que o roteiro 2 não tá funcionando e vá se contradizer e falar assim, não, quer saber? Não vou dar fazer refrigerante pro meu filho, azar. E aí, assim... E lidar com que as pessoas vão sempre ter alguma coisa pra falar. E aí, lidar com o que a Má falou. Pra mim, também é muito difícil ouvir crítica, gente. Puta, pra alguém será que é bom? Será que tem alguém que gosta? Eu acho que não tem. Eu acho que ninguém gosta, mas tem gente que tem mais facilidade de lidar. Mais facilidade de, tipo assim, vou pegar isso, não vou levar isso pra uma definição de quem eu sou. É sobre, por exemplo, no meu caso, assim, pra ciência, né? Você manda um artigo lá, volta com 20 páginas de correção. Aí você fala, puta que pariu, sou burra. Eu sou uma besta, meu trabalho não serve pra nada. Eu falo isso. Eu acho que tem pessoas que conseguem dissociar e falar assim, não, isso não é sobre mim, sobre a minha competência como profissional. Isso é sobre este trabalho que eu fiz. E eu posso melhorar eu posso usar isso, inclusive, como uma maneira de melhorar. Que Exato. incrível. Que é pra ser isso. Exato, né? É isso que é. Assim, racionalmente eu sei que é isso. Não, tem um livro sobre isso que eu tenho um probleminha com livros. Sou crítica. Mas esse livro eu enjoei, porque eu acho que a mulher fica explicando a pesquisa dela há 300 anos, me encheu o saco. Mas ela fala sobre isso que chama Mindset. Não sei se tá aqui. Tá. Eu acho que eu ouvi alguém recomendar esse livro outro dia. Acho que foi a Clara. Aqui. É interessante porque ela traz, ela mostra as pesquisas que eu acho que ela podia ter terminado na página 30, minha opinião. Mas enfim. Ela vai se aprofundar, mais do mesmo, assim. Fiquei com a sensação que eu tava lendo mais do mesmo. Mas foi muito útil pra mim para verificar essa diferença. Então, como é que eu lido com as coisas? Quando a gente tem um mindset, ela fala mindset fixo, eu acho que o outro é crescimento ou desenvolvimento. Quando a gente tem essa ideia do fixo, cara, a gente se lasca muito na vida, a gente não quer testar nada, a gente não quer se arriscar em nada, porque tudo define quem eu sou. E eu acho que ir para o mindset de crescimento, e aí é uma fala minha, não é uma fala da Carol, não tô citando nada do livro, o caminho para ir é um caminho de contradição e vulnerabilidade. Não tem como você entrar no mindset de crescimento, odeio essa palavra, mindset, entre parênteses para falar isso, puta que merda. Como fala em português mindset? Qual seria a palavra correspondente? Modo de pensar. Modo de pensar. Então, se eu quero transformar o meu modo de pensar, eu preciso ocupar um lugar de vulnerabilidade e de contradição. E aí eu volto naquela fala da Brené Brown, que vou ouvir críticas, vou ouvir críticas. Quem tá jogando a crítica pra mim? Tá na arena? Tá num espaço de vulnerabilidade? Acolho. Não tá na arena? Inclusive agora com a coisa do podcast, né, eu tava conversando com a mãe outro dia, que assim, eu falava, ai mãe, né, as pessoas estão mandando comentários, tal, elogios, críticas e tal, e
E é difícil pra mim lidar com críticas. Então eu tenho esse exercício, porque assim, hoje eu enxergo que eu tenho esse problema. O autoconhecimento serve pra alguma coisa aí, ó. Aí, tá vendo? Do outro lado do autoconhecimento. Mas é uma pecinha de Do cada lado vez. que a gente não tá uma pecinha odiando, de cada tem vez. essas coisas boas. Então, assim, eu reconheço que eu tenho essa dificuldade. Eu tenho a vozinha, né? A Joaquina. Eu chamo de Joaquina. Ela chama Joaquim. Nós vamos fazer um episódio A sobre Lívia isso. falar, cismou que agora ela chama Joaquim, porque ela é machista. Gente. Mas pera, deixa eu terminar meu raciocínio, senão eu vou perder. Vai, senão nós vamos entrar nesse assunto. A Joaquina, ela fala pra mim, tá vendo? Você não sabe fazer nada direito. Tá vendo? Você é uma bosta, você é a pior pessoa do mundo, você é horrível, entendeu? Mas eu já construí com muito trabalho, muito sofrimento, uma voz que contradiz a Joaquina, que fala, Joaquina. Joana Dark, que ela chama, né? É boa. Que ser. Que ela fala assim, Joaquina, senta lá. Não é assim, é só um negócio que eu fiz, a pessoa tá tentando ajudar, eu tô aprendendo isso agora. Dá um juju pra ela chupar. Chupa um juju Sabe, aí. senta aí. Olha que bonita a paisagem. Olha o tigre. Vai fazer com a Alice quando era pequena. Ah lá, ó, você ficou falando, o tigre passou. Ficou chorando, o tigre passou, você não viu. Então, assim, eu tenho essa conversa interna de dizer, não é isso, sabe? Não, isso não define quem eu sou, não define a minha qualidade como ser humano. Pelo contrário, isso é uma oportunidade para eu melhorar essa habilidade específica. Mas é sempre esse processo. Então, sempre que eu ouço uma crítica, é tipo assim, calma, tá tudo bem, o mundo não acabou, você não é o cocô do cavalo do bandido, sabe? Tá tudo bem. Uhum. Só pega Mas, isso e vê o que você pode fazer com isso. E você sabe que essa semana eu ouvi críticas de pessoas que estão na arena e de pessoas que não estão na arena. E usando ainda a Burnet. E é muito real mesmo, porque quando você escuta de uma pessoa que está na arena, ó, o lugar da... Primeiro que nem parece crítica. Que louco. Porque você tem... Eu vi uma vez, não sei lá, no Instagram onde que eu vi, mas falando assim, por exemplo, se você vai começar a treinar alguma coisa, vou começar a fazer yoga. As pessoas, isso inclusive aconteceu comigo, quando eu comecei a praticar, era muito louco, porque eu postava, por exemplo, alguma postura que eu tava praticando, né? E, nossa, eu tenho uma dificuldade com flexibilidade imensa, você sabe disso. Então, pra mim... Especialmente quadril, né? Especialmente de quadril, eu sento invertido, então, assim, eu consegui sentar, como chama? Sentadinho De lótus. De lótus. Nossa, um sonho dourado. Eu mal consigo cruzar minhas pernas. E aí, as pequenas evoluções que eu tinha, eu postava, celebrando. E o que acontecia? As pessoas, os grandes especialistas, os grandes yoginis aí da vida, sempre vinham com Li, meu Deus, continua, cara, que coisa incrível. Olha, você pode melhorar tentando X coisa e tal. As pessoas que não praticavam bosta nenhuma, ou que estavam ali junto comigo, olha, não é assim que faz. Você não pode colocar o pé direito, então cagava a regra, sabe assim? Vomitava, acho que a própria crítica em mim. Certamente. E aí é muito doido, porque quem tá, então o cara que é lá o fodão do yoga, tem milhões de anos, milhões de cursos, já viajou o mundo inteiro, fez um monte, é a pessoa que vai te acolher e ela não vai te criticar. Eu acho que não vai de um lugar de crítica, vai de um lugar de, meu, eu sei como isso é difícil. Tenta isso aqui pra ficar um pouco mais... Tenta isso aqui. Porque pra mim ajudou. E muitas vezes não vai nem oferecer ajuda. A pessoa só vai falar, que bom que você tá nesse caminho, hein? Parabéns. Continua assim mesmo. Continua. Você vai melhorar. E a pessoa que não tá fazendo nada, ela quer... Mas, na verdade, isso fala sobre ela. Isso não fala sobre nós. Então, eu acho que também é você ouvir isso e falar, mas isso aqui é meu? Ou isso aqui é seu? Porque tem coisa que você tem que falar aqui, queridinha. Obrigada, viu? Adorei. Leva pra sua casa. Pode levar. Tá? Isso aí é seu. Então me dá, inclusive, eu tô com fome. Isso aí não é meu. Isso não me pertence. E as pessoas que ficam muito nesse lugar de julgamento, né? Na verdade, eu tenho um pouco de não é pena, mas de compaixão. Amiga, me dá um abraço. Amiga, me dá um abraço. Porque se ela tá olhando muito pra fora, muito preocupada com o que eu estou fazendo, onde eu tenho que melhorar, ou o que eu tô deixando de fazer, é óbvio que ela não tá com tempo pra olhar pra ela. Sim. E, na verdade, ela tá provavelmente de forma inconsciente, mas deliberada, olhando pra fora pra não olhar pra dentro, né? E aí, assim, ela vai se fuder, gente. Preciso dizer aí. Se você é uma pessoa que curte olhar pra vida dos outros e dar
palpitão e falar o que tem que fazer e lá. É fuga do espelho, né? Mas só pra eu encerrar o que eu tava falando da conversa que eu tive com a mãe. Então, assim, algumas pessoas vieram e fizeram essas críticas super bacanas, né? E aí eu comentei com a mãe, falei, mãe, tá começando a vir críticas e tal. Eu tô pensando, puta, vai ser difícil pra mim lidar com isso. Aí a mãe falou, Marina, mas isso aí vai vir mesmo, e vai vir hater. Eu falei, não, hater, caguei. Caguei pra hater. Quando tiver hater, eu vou me sentir importante. Falar, caralho, temos haters. Aí a gente faz o segundo brinde. A gente tem que fazer um brinde quando tiver. Porque hater é a típica pessoa que não está na arena. Exato. Nossa, não sabe nem que existe. Entendeu? É a típica pessoa que, tipo assim, tem como hobby pra... Eu tenho esse julgamento, tá? Que os haters são pessoas que têm como hobby atazanar os outros porque não quer olhar pra si. Óbvio. Essa é a minha teoria. Posso me contradizer daqui a pouco, mas é o que eu acredito no momento. Então, assim, haters, chega mais, estão aí. Venham, que vocês trazem visualização e engajam, e aí não é o esse algoritmo problema. joga para as outras pessoas. O que me faz refletir, o que me leva para um lugar de, nossa, eu preciso melhorar, são as pessoas que realmente vêm com uma crítica embasada, com uma crítica cuidadosa, com um olhar realmente pro que tá acontecendo. E também, às vezes, que conecta com coisas que a gente já pensa a respeito da gente mesma. Sim. Porque quando uma pessoa vem e fala uma coisa pra você que te soa como absurda, então se alguém olha e fala, Marina, que linda sua roupa cor-de-rosa, você fala, linda, você tomou seu remédio hoje? É azul. Então, assim, isso não te incomoda de forma nenhuma, porque você olha e fala, isso tem a ver, isso é dela, isso é uma viagem. Eu tenho consciência que a minha roupa é azul. Se eu pensar no meu trabalho, eu vivi isso, até contei essa história uma vez, de uma pessoa que acabou comigo durante o atendimento, assim. Ela me humilhou muito, eu tava com a mãe até, eu achei que a mãe no final ou ia chorar ou ia cair na porrada com a mulher. Porque ela me humilhou, ela reduziu o tempo todo tudo que eu fazia. Ai, nossa, mas eu conheço uma marca que é melhor. Ah, mas eu já tive uma experiência melhor. E quando acabou, eu tava tão humilhada, que eu comecei a só recolher minhas coisas pra ir embora, assim, passar embaixo do portão. Não queria nem que a mãe abrisse o portão pra mim. E ela arregaçou de comprar. Daí eu fiquei assim... Nazaré confusa. O que tá acontecendo? E aí, eu percebi que... Por que ela me humilhou? Porque eu me senti humilhada fazendo o que eu tava fazendo. Nossa, esses efeitos sonoros não fizeram nenhum sentido. Gente, na minha cabeça faz, que é tipo assim, se lascou. E depois explodiu minha mente. Pra mim, precisa de tecla SAP. Tradução de onomatopeias e afins. Meus efeitos. Mas é porque eu me senti humilhada. Então, como eu me senti humilhada, o olhar dela me humilhando fazia sentido. Era como assim, eu mereço ser humilhada, porque o que eu estou fazendo é inferior, o que eu estou fazendo é ridículo, o que eu estou fazendo não tem valor. Então, aquilo tinha muito poder sobre mim. E aí, a mãe teve uma fala muito sábia, porque quando a gente entrou no carro, a mãe falou, você precisa falar da sua história e honrar a sua história. A minha mentora fala isso pra mim direto. E dizer que você tá aqui porque você escolheu tá aqui. Essa é uma escolha sua. Então, quer dizer, ocupar esse lugar de força. E é uma escolha puta corajosa, né? Então assim, e aí quando eu entrei nesse lugar, acabou, eu não me sinto humilhada. Nunca, entendeu? Eu posso estar na rua carregando 50 bolsas e a pessoa olha e fala, lá, maluca, sacoleira. Ajuda eu a carregar uma sacola e chama mais umas 10 amigas pra comprar um negócio, porque senão também não tá me ajudando. Então, acho que muito do olhar do outro que tem poder sobre nós é porque a gente tem esse olhar sobre nós mesmos. Total. A pior crítica é aquela que segura um espelho pra gente, né? E aí, assim... É pior no sentido da mais difícil de escutar, né? Mas a melhor pra fazer a gente tomar uns tapas na cara e acordar. E falar, nossa, mas por que isso tá me doendo tanto? Então, talvez um exercício pra hoje. Qual foi a última crítica que você ouviu e que te doeu? E aí, para trazer esses questionamentos, mas peraí, a pessoa que me criticou, ela tá num espaço de vulnerabilidade junto comigo? Quem é essa pessoa? E depois por que essa crítica me doeu tanto? Será que é algo que eu já penso a respeito de mim mesma e que eu não quero encarar?
E aí tem uma outra coisa que é a questão do ser melhor, que a gente começou falando disso, né? Eu não quero me contradizer porque eu entro nas minhas relações sempre querendo vencer, sempre querendo ser melhor, e etc. Eu acho que uma coisa que me ajuda muito é entender que não existe, isso é o que eu acredito hoje, posso me contradizer amanhã, mas pra mim não existe ser humano melhor ou pior que o outro. Não existe, ponto, e acabou. E eu acho que a gente só tem capacidade de evolução como sociedade quando eu entendo que tudo de bom que tem no mundo, as coisas mais lindas, mais inspiradoras, que fazem a gente se emocionar, a gente não sabe nem de onde, estão em mim, mas que as coisas mais horrendas, mais absurdas, e que eu olho e que eu me sinto no direito de botar o dedão na cara e falar, meu Deus, essas coisas também estão em mim. É aquela história do qual lobo você alimenta, né? Mas isso aí já deu bastante tempo. Chega, acabou. Vamos encerrar. Mas isso dá um outro episódio inteirinho só falando sobre esses monstros que existem dentro de todo mundo, né? E como que a gente... O que a gente mostra pra fora é a escolha nossa, né? E quando a gente não reconhece, aí cito minha outra amiga, Ana Patrícia, que ela fala, tem um tigre, todo mundo tem um tigrinho na vida, que tá escondido atrás de uma árvore. Todo mundo tem um tigrinho que tá cultivando ali. A gente não cultiva tigre, né? Você como bióloga... Cria. Só uma bióloga poderia fazer essa análise. Termo técnico. Todo mundo tá criando um tigrinho. E você pode criar com consciência. A Virgínia, principalmente. A Virgínia? Fazendo propaganda do tigrinho. Mas é que eu tava muito literal no tigrinho. O tigrinho... Eu ia falar tigrinho humano, não tigrinho animal. Todo mundo tem um tigrinho que cria na vida. Você pode criar com consciência ou você pode esperar ele te comer. É isso aí. Lembra de seguir a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram, deixar a curtida, deixar a estrelinha no Spotify. E críticas, porque como vocês viram, a gente adora. Adora, só que não, mas é bom, gente. Comenta, manda pra gente. Se você tiver nosso WhatsApp, manda no WhatsApp. Isso. Comenta no Instagram, comenta no YouTube. Aí, continua assistindo a gente na televisão, eu me sinto tão... Sabe que eu me sinto? Tipo uma Camila Pitanga, na novela das... Eu me sinto. A humildade da pessoa tá em alta hoje. Gente, é isso. Não com a imagem, mas tipo assim, na novela, entendeu? Na televisão da pessoa, eu me sinto... Continua, por favor, para de assistir no celular. Faz umas críticas pra baixar a bola dela. Compra um projetor. Assiste no projetor. Se você for amiga de infância dela, manda umas fotos feias, umas histórias zoadas pra ela lembrar. Manda aquela foto dançando Spice Girls e acabou. Nada mais poderá ser dito. Beijo. Até semana que vem.